Então, nós vamos iniciar a nossa aula com a primeira atividade, que foi relacionada ao texto Lições de um Pai. Então, nós vamos iniciar agora. Professor. Oi. Oi, Rebeca. Então vamos pelo grupo de Rebeca, a gente vai iniciar, ok? Pode iniciar, Rebeca. Ok, professor. Bom dia. Bom dia. Eu vou iniciar aqui falando sobre os que a gente escolheu e depois, de seguida, meu colega vai complementar a minha fala aí sobre o 29º que a gente escolheu. Então, se o senhor me permite, eu queria fazer também uma ponte com o filme, que eu estava lendo aqui o que a gente escolheu, né? E eu achei interessante citar algumas coisas que eu observei no filme que se encaixam perfeitamente naquilo que a gente escolheu. E o primeiro é o que fala sobre, eu vou ler aqui: mostre coragem moral, faça o que é certo, mesmo que isso torne impopular. Então, a gente teve muita facilidade em escolher, foi algo muito comum que todos aceitaram muito bem e todos concordavam sobre isso que a gente escolheu. Então, sobre coragem moral, a gente acredita que ele diz respeito a não abdicar dos seus valores, dos seus princípios, nem que isso custe coisas a serem conquistadas ou levar vantagem sobre alguém, e que é muito mais importante você conseguir dormir com a cabeça tranquila, né, sem sentimento de culpa, de que você escolheu certo, não prejudicou o próximo, nem buscou atalhos para chegar onde você deseja. Então, fazendo aqui um ponto com o filme, eu achei interessante porque o professor, talvez ele tenha, assim, um pouco abdicado da sua moral no momento que ele... Isso é um pouco diferente do que provavelmente os outros grupos iriam falar. Então, a gente pensou em algo e chegou no consenso sobre a frase: devemos estar cientes da mudança do mundo para que possamos melhor viver nele. A gente entende que é interessante e necessário que você saiba vamos dizer assim, se comportar, saiba viver, saiba apresentar esses ensinamentos, esses conselhos que o pai deu dentro do ambiente que você está. E aí, seja isso dentro de uma escola, seja isso dentro de casa, ou seja isso em relação de mundo, sociedade. Então, é interessante, é importante que você tenha um respeito pelo ambiente que você vive, seja ele um respeito à natureza, seja ele um respeito aos animais, seja ele um respeito às pessoas, e que você acompanhe a mudança dele. Desculpa aqui, você acompanha a mudança dele, vamos dizer assim, com conhecimento, com ciência, com não ir atrás de, eu posso dizer, cientificamente falando, você saber o ambiente, a mudança do ambiente, como, por exemplo, condições climáticas, ou você ter o acompanhamento científico, como, por exemplo, o que vem acontecendo em relação da vacina e todo esse problema com o coronavírus, e aí você saber o que é que está acontecendo e ter uma fonte confiável de conhecimento. Então, assim, resumindo, é isso, você saber a importância das mudanças do seu ambiente, você respeitar o ambiente que você vive, e assim você pode tanto viver melhor, como dar condições para que outras pessoas vivam melhor também dentro desse ambiente. Muito bem. Parabéns para a equipe. Mais alguma consideração a respeito nesse grupo? Então, só frisando o que Rebeca falou sobre a escolha desses três, a gente tentou escolher conselhos que, com esses conselhos, a gente consiga atingir os outros.
Então, a gente acredita que se você tiver uma coragem moral, se você aprender com os seus erros e você tiver humildade, você, consequentemente, você consegue alcançar muito dos outros conselhos que o pai deixou na carta. Muito bem, parabéns ao grupo. E aí eu chamo a atenção de uma fala da Rebeca em relação à questão de não haver apenas uma verdade, mas verdades, né? Ou seja, a própria filosofia, a ética como uma disciplina em um ramo da filosofia, ela traz para nós essa visão de entender que não existe apenas um caminho, não existe apenas uma verdade. Então, é uma lição também de humildade para poder chegar a esse entendimento e também a questão da mudança, né? A questão da transformação que é colocado aí ao final aí das lições. Então, eu acredito que esse texto Lições de um Pai, ele é de uma leitura muito simples, mas ele tem muito valor, ele nos traz muitas condições de pensarmos e repensarmos uma série de questões. Então, é um texto que eu julgo ser quase que um ponto de partida para essa construção ética e moral que nós estamos, nesse momento, conduzindo dentro desse processo do cumprimento das atividades da disciplina. Por isso que eu faço questão de ouvir a construção de cada grupo, não apenas a exigência burocrática do envio da atividade, mas saber realmente toda a construção de ideias que vocês fizeram. Por isso é muito importante que, nesse momento, eu aqui mediando esse processo de ensino e aprendizagem e estimulando vocês a trazer, né, o que vocês produziram com esse texto e com essa história, né? Entender que não são apenas conselhos, mas são lições, são regras de convivência que nós podemos nos apropriar a depender das circunstâncias que a gente passa e que a gente vive, tá certo? Então, parabéns para essa primeira equipe, né, para esse primeiro grupo que trouxe para nós essa visão. A gente vai seguir normalmente, vamos adiante. Agora, eu preciso que as equipes se posicionem, se apresentem, né? Por exemplo, mais uma vez, a equipe do Alexandro, do Álvaro, eu estou vendo que eles estão presentes, eles querem trazer para a gente o que foi construído pelo grupo. A gente vai apresentar agora, professor. Tá ok. Pode falar, mano. Pode iniciar. Professor, bom dia, pessoal. Então, a atividade da gente sobre a síntese das principais ideias, né? Tá dando para ouvir direitinho, né? Tá tudo ok. A gente colocou os princípios éticos e morais do pai, o meio do pai continuar presente na vida dos filhos após sua morte, a forma que um pai à beira da morte encontrou para manter-se um bom pai após sua partida. Então, esses três foram as principais ideias que a gente conseguiu tirar do texto, que a gente achou mais importante. E aí, vamos para as lições. Fazendo um breve comentário. Falar, Bom dia, pessoal. Sou o Lucas, me chamo Lucas. Fazendo um breve comentário da síntese, né? O que eu acho interessante é que o pai, em nenhum momento ele foi egoísta, não é verdade? Porque diante da situação dele, ele poderia, vou pensar nos meus sonhos, vou pensar em, já que eu tô perto da morte, vou pensar em realizar meus objetivos. Mas ele quis, né, preparar os seus filhos para viver algo mais, algo maior, viver mais e melhor, não é verdade? Deixando o seu legado de vida através do incentivo, incentivando, né, na verdade, os seus filhos através da sua experiência de vida. Pode prosseguir, pessoal. Sobre as lições. As lições que a gente achou as principais, mais interessantes mesmo, coincidiu com as de Rebeca.
só que só mudou a ordem. A primeira a gente colocou mostre coragem moral, faça o que é certo, mesmo que isso o torne impopular. A segunda a gente colocou mostre humildade, tenha a sua opinião, mas pare para refletir no que o outro lado está dizendo e volte atrás quando souber que está errado. E a terceira, aprenda com seus erros, como ela já falou, que a gente vai cometer muitos erros, mas então os use como uma ferramenta de aprendizado. Foram as lições, assim, tiveram várias, e, assim, todas são importantes, todas foi muito interessante ver essas lições, até para refletir um pouco, mas essas três, elas se sobressaíram sobre as outras. O grupo achou muito interessante essas três e escolheram essas aí. O que eu achei interessante nessa primeira, né, que fala de faça o que é certo, né, mesmo que isso torne popular. Eu lembro que eu li um livro de Augusto Cury que ele dizia que nem sempre tudo que é correto é popular, não é isso? E muitas vezes para você seguir o certo, você tem que ir na contramão do comum, né? Ir na contramão do que muitas pessoas fazem, né? É como se remasse contra a maré. Então, a gente sabe que isso não é fácil, né? Querendo ou não, isso não é fácil. Mas essa questão da importância de fazer o que é certo, né? Mesmo que o comum seja errado, não é verdade? Exatamente, Lucas. Pessoal, eu poderia trazer para vocês, entendendo que esse pai, né, sabendo que estava em uma situação onde ele tinha uma doença muito séria, né, e que ele possivelmente ele não iria mais viver e ter toda uma convivência com aquela família. E a gente já viu até em outros filmes aí, até alguns filmes aí, eu poderia até citar um ou outro, eles já até, de alguma forma, tocaram em temas assim semelhantes a essa história. E aí eu poderia trazer para vocês, eu poderia perguntar ao Lucas ou a qualquer um outro aí que queira se posicionar, a opinião de vocês em relação ao que vocês acham, entendendo a questão do luto. Vamos entender o luto como uma tristeza profunda, né? Que no caso aí essa família passa, né? Ou passou, ou passaria, dependendo aí da condição temporal, pensando que esse pai ainda ia prolongar essa experiência, né? Deixando cartas, deixando presentes para os filhos. O que vocês poderiam colocar? Vocês não acham que poderia, dependendo do ponto de vista que a gente pudesse refletir, será que esse continuar, essa participação mesmo já, ele já morto, né? Essa participação na vida da família, de alguma forma poderia ser negativo? O que é que vocês acham em relação a isso? Porque, de alguma forma, ele continuou, mesmo em morte, participando, né, da vida dos filhos e da esposa, e a gente poderia olhar por uma outra ótica, né? Então, o que é que vocês poderiam falar sobre isso? O prolongar do luto seria mais ou menos essa pergunta baseada nesse olhar. Esse posicionamento do senhor eu achei muito interessante, porque o legado que ele deixou, né, através do texto, vai fazer com que venha a memória o luto, né, venha a memória a perda que foi sofrida, apesar das lições amenizar um pouco, mas querendo ou não, vem à tona, né, vem à tona o pai. E eu acho que esse esquecer a memória do pai, ela vai ser mais prolongada. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Professor, eu concordo com o Lucas. Esse luto, porque assim, o luto é um processo, né? Em termos psicológicos, ele é um processo, mas tipo, como o Lucas falou, ele iria ser mais prolongado, ia demorar mais para a pessoa cair em si, que ele faleceu, que ele não está ali mais presente. E aí tem esse lado negativo, né?
Eu acho que se ele tivesse mandado mais cartas, deixado mais coisas assim, só iria prolongar isso. Mais alguém quer colocar uma outra visão? Lembrando que eu estou Professor, tá me ouvindo? trazendo para vocês uma problematização. Não estou dizendo que isso é ruim, foi ruim, tá certo? Ou não deveria ter sido feito, tá? É apenas uma problematização, uma forma que a gente pode pensar, né, de outras formas. Mais alguém, pessoal, sobre isso? Professor, eu acho que... Tá me ouvindo? Oi, Fabrício, tudo ok? Pronto, acho que a gente pode estar até dando continuidade ao nosso grupo. Excelente. Eu acho, professor, que ele não deixou uma forma assim, ele achou a oportunidade, como os filhos dele ainda estavam em fase de crescimento, de construção de um caráter, de uma personalidade, Tudo e bem. esse pai vendo que estava no fim de sua vida, quis deixar sua lição de vida, o que ele construiu no longo dessa vida. Acho que ele deixou muito mais que uma herança financeira, um legado. Acho que isso é muito mais valioso para a construção do caráter dessas crianças, né? Construir sua personalidade. E ele trouxe lições de vida, não só para elas, mas para todos que leem, que se todos tratassem dessa forma, com certeza seriam pessoas mais dignas, mais honestas, olhassem mais pelo seu próximo, teria mais bondade em seu coração, né? Parece como se fosse Deus falando nessa carta através desse homem. E ele em nenhum momento interferiu na vida desses meninos. Ele deixou um legado comportamental, uma construção de caráter, independente do que eles decidissem ter na vida. Eu achei isso muito digno, isso muito honroso da parte do pai. Muito bem, Fabrício. E Fabrício acaba trazendo para nós um conceito que ele está muito relacionado com a ética, que é justamente esse conceito de caráter, né? Entender o caráter como como o formato, como a formação de vários traços morais que cada um de nós temos. Então, cada indivíduo, dentro do processo, de um processo de vida, ele vai construindo esses traços morais e, obviamente, que isso é uma construção gradual que inicia, né, na infância e, ao longo da vida, isso vai sendo, de alguma forma, até moldado. Poderia até usar essa expressão que alguns filósofos gostam de utilizar quando estão falando a respeito dessa temática. E quando a gente vai para a discussão do filme mais adiante, né, sobre o Clube do Imperador, a gente vai ter condições de também discutir a respeito desse caráter quando a gente vai analisar, né? E aí eu já até adiantando, e aí me desculpem quem não assistiu, a história, né, o filme, o Clube do Imperador, mas nós temos duas figuras protagonistas nesse filme, né? Nós temos um professor e nós temos um aluno, e essa relação de caráter ela vai ser bastante avaliada no decorrer da história, né? Então, eu gostei muito da fala do Fabrício, ele trouxe para a gente, ele deu um complemento à visão aí do que já foi falado, e eu fico muito feliz de saber o efeito que esse texto ele surtiu. E até agora, para essa experiência que nós estamos tendo, desde do nosso último encontro, desde a nossa última aula síncrona, e aí até complementando com a fala dos outros grupos, eu fico muito satisfeito de perceber o alcance que vocês tiveram em relação ao texto e ao propósito que o texto tem de trazer para nós uma reflexão profunda sobre vida, sobre família, né, sobre comportamento, sobre caráter, e aí uma série de outras questões que estão relacionadas. Então, a gente vai adiante. Acredito que temos ainda... o grupo finalizou, esse grupo que nós estávamos agora, com a fala do Fabrício, está tudo ok, pessoal? Não, professor, eu só apenas iniciei a parte lá do meu grupo, né? Eu entrei no contexto, já aproveitando, era o que a gente estava pretendendo mais entrar em foco, né? Tá Que o ok. pai não teve a oportunidade de participar da vida dessas crianças, que elas estavam na parte de construção ainda de um caráter, de uma personalidade.
E ele quis deixar a sua integridade, o seu comportamento, que lhe tornou o homem que foi até o fim da vida para os filhos. E foi uma grande lição que ele deu para os filhos crescerem, tendo esses comportamentos, as lições que eles podem estar agregando às vidas deles, independente de que eles sigam na vida, né? Sempre entrar e sair de qualquer ambiente com a cabeça erguida, respeitando o seu próximo, independente de quem ele seja, classe social, financeira, enfim. E isso, para mim, é muito valioso. Isso é, como eu posso dizer, esse pai deixou mais que uma herança financeira, deixou uma herança de construção de vida para os seus filhos. E no decorrer disso, a gente escolheu as três frases, as três lições que a gente mais achou assim que pudesse entrar em contexto com tudo o que foi dito aí nesse texto. E os meus amigos aí vão dar continuidade falando dessas três lições e da 29ª que a gente criou. Ok, pode seguir, pessoal. Vou dar só um complemento no que o Fabrício falou, na questão de que, tipo, ele morreu, só que ele deixou ali tipo, uma carta dando caminhos, né? Que eles podiam traçar na vida e questões morais. Fazendo analogia, para alguns cristãos, é muito triste saber que Jesus morreu, só que se você for olhar a Bíblia, ele deixou muitas questões morais lá também, né? Muitos ensinamentos que servem de base para muita coisa na mundial. É só essa analogia que eu quis fazer. Muito bom, Léo. Pode continuar, pessoal. Algum outro colega quer falar sobre as três? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Pode falar, pessoal. Podem continuar. Uma coisa também que eu achei importante é que as lições, elas não ficam muito distantes. Elas meio que complementam. Porque a base dela tem humildade, tem aquela questão que ele fala de ser verdadeiro. Então, foi uma coisa que eu achei muito importante também. Muito bem, Jean. Isso aí. Fabrício quer dar seguimento à 29ª lição? Ou alguém do grupo? Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, pode seguir. Pronto. Como 29ª lição, a gente tentou trazer um contexto que abrange tudo que ele disse, né? E a gente colocou da seguinte forma: tenha fé, agradeça todos os dias pelo que tem e o que passou, e nunca perca a esperança. Seja resiliente, acredite na sua força, no seu potencial, creia que é capaz e você será. Bom, a gente conseguiu esse texto porque a gente quis enfatizar que a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança em tudo que a gente faça nessa vida, que as advertências sempre vão surgir, as dificuldades vão ter, e a gente tem que ter a resiliência de suportar, continuar com a nossa dignidade e seguir em frente, lutando pelo aquilo que a gente quer, e que com certeza esse fruto lá na frente será colhido. Muito bem, parabéns. Foi uma bela lição construída pelo grupo, né? E aí a gente traz até mesmo como uma palavra-chave, né? Nós podemos colocar resiliência também como um conceito muito importante, não só dentro do campo da ética, mas no campo da vida, né? Então, essa lição que vocês trazem, a lição da esperança e também a lição da resiliência, né? E, assim, só reforçando o que eu já falei anteriormente, e fiquei muito grato pela construção de vocês, e a gente poderia até pensar uma forma de veicular o que foi construído. Talvez até o final da nossa disciplina, eu vou pensar como é que eu poderia juntar todas as atividades e a gente fazer uma pequena publicação para que a gente possa mandar essa mensagem que foi construída por todos aqui na disciplina de ética profissional e fazer com que mais pessoas alcancem esse entendimento, essa construção teórica que fizemos. E até o finalzinho da nossa disciplina eu vou pensar alguma coisa aí para que a gente possa compartilhar com o maior número possível de pessoas o acesso a tudo que vocês construíram até agora, que foi apresentado,
e que, de fato, pode mudar vidas, né? Pode mudar, pensando de uma forma bem profunda, né? Pode mudar uma vida, um comportamento, uma atitude, a tomada de decisão, quem sabe, né? A partir dessa série de construções que vocês realizaram, tá, pessoal? Aí me parece agora que todos os grupos, né? Me parece que o grupo do Bruno Leon, o Jean, vocês já apresentaram, pessoal? Fabrício foi agora, né? Então me perdoem, foi agora, tá, pessoal? Foi agora, tá? Então agora nos restou para a gente concluir a atividade Lições de um Pai, algumas atividades individuais. Eu recebi atividades do Pedro, Lucas, da Vitória e do Eulio. Aí eu pergunto para eles querem, nesse momento agora, querem compartilhar conosco o que foi construído de forma individual? Posso sim, professor. Posso sim. Então, vamos lá, então? Certo, bom dia. Alguém falou? Pode seguir, Pedro. Certo, bom dia, professor, bom dia a todos os colegas. Bem, o texto em si, ele é bem emocionante e motivador, né? Com certeza, as filhas, elas estão bem orgulhosas do pai. As lições, elas provavelmente mudaram o modo de viver delas. Então, acho que foi bastante válido essas lições que o pai deixou para as filhas, né? Então, as 3 lições que eu trouxe, que eu achei, que eu gostei, que eu me identifiquei, a primeira foi: seja generoso, atencioso e tenha compaixão quando os outros enfrentarem dificuldades. Então, essa lição ela é muito válida. Eu vou ler aqui o comentário que eu coloquei sobre ela, que ajudar uns aos outros é um dom que todos deveriam ter. Se importar com os outros é uma demonstração enorme de amor. Ajudar quem precisa é muito bom. Você pode estar salvando vidas. Existem vários tipos de ajudar o próximo. Não é só dinheiro, é amor, carinho, ajudar a transportar alguma bagagem, emprestar algo, doar aquilo que a outra pessoa necessita e não tem condições de ter. Então, essa foi a primeira lição que eu achei bastante interessante, que eu pude relacionar com esse meu pensamento, né? A segunda lição mostre coragem moral. Como os outros grupos colocaram essa lição, eu também coloquei ela, que eu acho que na maioria dos grupos ela vai ter, porque é muito interessante essa lição, né? Fazer o que é certo. O meu comentário sobre essa lição é: fazer o que é certo, mesmo com a rejeição dos outros, às vezes pode se parecer duro, mas é o correto a fazer. Então, fazer as coisas do jeito que seja primeiramente honesto consigo mesmo e com os outros. Ter a consciência limpa de que faz por honestidade e não por popularidade ou interesses próprios. É um passo importante para a felicidade. Então, esse foi meu segundo ponto, mostre coragem moral. E o meu terceiro ponto é: sempre olhe para o lado bom. Em qualquer circunstância que aparecer de ruim, sempre irá ter algo que chame a atenção pelo lado positivo. Muitas vezes estamos cegos pela maldade que acabamos não pensando nas coisas boas que aquilo tem para nos oferecer. Dar um passo para trás para futuramente dar 2 passos para frente. Então, esse foi o meu comentário sobre esse terceiro ponto, né? Então, meus 3 pontos foram: seja generoso, atencioso e tenha compaixão quando os outros enfrentarem dificuldades, mostrem coragem moral e sempre olhe para o lado bom. Então, esses foram meus 3 pontos e os comentários que eu fiz por cada ponto, né? Muito bem. E a lição, né? A lição que o senhor deixou para a gente elaborar, a regra de convivência, procura a felicidade com honestidade. Faça aquilo que é correto e te faz feliz. Se você não passou no curso desejado, não desista e tente novamente. Sempre haverá novas oportunidades. Se você está em um emprego que não gosta só pelo dinheiro, procure aquele que te faz feliz, mesmo que você ganhe menos. Então, é bem difícil, mas é uma realidade que muitas pessoas passam hoje em dia.
em que elas procuram um emprego em que elas vão ganhar bem, mas no fundo elas estão ali naquele emprego que fica maltratando o coração dela todos os dias, em todos os momentos. Então, essa foi uma lição que eu destaquei. Que você criou, né, Pedro? Muito bem. Muito assim, com muita emoção, nós te ouvimos agora. Acredito que todos aqui devem ter ficado tocados, né, pelas suas colocações e pela lição que você deixa. E me parece que essa lição pode até, quem sabe, né, alguém pode se identificar com isso, porque nem sempre nós fazemos aquilo que amamos, né? A depender de algumas circunstâncias da vida, muitas vezes a gente faz coisas que, na verdade, a gente gostaria de fazer diferente, né? Eu poderia até dizer para vocês aqui até uma coisa bem particular. Recentemente nós tivemos aí todo esse processo do Enem, e aí aqui em casa, por exemplo, né, a minha filha ela está nesse processo de escolher um curso, né, de entrar para de dar esse passo que vocês já estão dando agora, que é do ensino superior. E foi uma das coisas que eu coloquei, foi muito parecido com o que o Pedro traz para nós, que essa coisa dela seguir o que ela realmente ama, o que realmente ela quer, e independente de qualquer coisa e de qualquer modelo pré-estabelecido da sociedade, né? Porque a gente percebe que muitas pessoas são influenciadas, muitas vezes, por modas, por modelos, né? Por coisas que estão, nesse momento, repercutindo de uma forma maior, e muitas vezes elas abrem mão daquele desejo, daquela vontade de realizar sonhos. Então, a gente deve perseguir esses sonhos e buscar, sim, esse entendimento que o Pedro trouxe para nós. Então, parabéns, Pedro. Fiquei muito satisfeito com a sua colocação. Obrigado. A gente agora, a gente vai seguir, nós temos ainda Eulio quer apresentar, Eulio, agora. Ou Vitória? Eu Vitória posso falar, professor. Vai, Vitória, então queremos te ouvir agora, tá bom? Então, das 3 lições que eu escolhi, uma delas foi: sempre olhe para o lado bom. Toda adversidade tem um lado bom. E isso me faz lembrar que o sol nasce todos os dias, novamente, e com ele nós temos a esperança de fazer um dia diferente. Então, mesmo que o seu dia tenha sido ruim, você sempre vai ter uma manhã em que você pode tentar novamente. E isso se conecta muito com a outra lição que eu coloquei, que é de aprender com os seus erros. Que isso me faz lembrar que ninguém é perfeito. E por mais que tenha outra pessoa errando no momento, uma hora você pode cometer o mesmo erro que ela. E isso conecta muito com uma das outras lições, que foi uma que eu não coloquei, que tem a ver com humildade. Muitas vezes você vê alguém errando e aí você aponta um dedo para ela, mas tem muito daquela frase que se diz que quando você aponta o dedo para uma pessoa, os outros dedos estão voltados para você. Então, você também não está isento de cometer esses mesmos erros que a pessoa cometeu. Então, isso conecta muito com aquela outra lição que envolve a humildade, que você sempre deve ver a outra pessoa como uma pessoa que erra e que pode aprender com esses erros também, e que você também seja uma pessoa que não erre, por exemplo, julgando essa outra que está errando, e que você aprenda com isso. Sempre tem como se tirar um aprendizado de cada erro. E a terceira lição que eu coloquei também foi: evite rebaixar alguém para outra pessoa. Por exemplo, eu estou vivendo num momento agora de estágio, e eu estou convivendo com muitas pessoas diferentes, muitas que têm opiniões diferentes. E eu percebo muito agora coisas que eu não tenho aprendido na universidade. E você ter a cautela, o cuidado de não ficar repassando informações, você não ficar criando fofocas ou intrigas, ou então ficar julgando as pessoas, porque cada um, muitas das vezes, pensa diferente. Então, outra coisa importante que diz nessa regra se você tiver um problema com alguém, diga a ela pessoalmente. Evite ficar fazendo fofocas ou coisas fora, em vez de você procurar falar com a pessoa. E
a lição, a 29ª que eu elaborei foi: sempre reserve um momento em família, não deixe a rotina lhe afastar daqueles que lhe apoiarão, independentemente do que acontecer. Essa lição, eu consegui elaborar ela porque me fez lembrar muito do momento em que vivemos, de pandemia, que muita gente tem sofrido agora o luto, porque sente que não aproveitou e não deu valor aos momentos com os entes que agora estão perdendo, e também em uma situação como essa de doença terminal, que o pai que fez as lições passou, que muitas das vezes a gente deixa a rotina tomar conta e não aproveita, nem que seja com um gesto de carinho antes de dormir, e muitas das vezes acaba vivendo com essa culpa de não ter aproveitado o máximo que pôde com alguém que ama. Desculpa aí o gaguejo, porque eu estou meio nervosa. Você perdeu a oportunidade de não falar isso, porque a gente não percebeu. Pois está de parabéns, Vitória. Muito bem, fiquei muito contemplado. E outra coisa que eu coloquei sobre a síntese das principais ideias foi que muitas das vezes, isso eu já penso, eu sou uma pessoa muito introspectiva e reflexiva, mas que muitas vezes eu fico só para mim e não falo para os outros. Então, na hora de falar, eu tenho dificuldade. Mas que essa leitura foi muito interessante para mim, porque me fez relembrar muitos pontos que eu já penso e que me fez lembrar que tem certas pessoas que sabem que essas lições são pilares que podem ser usados na nossa vida como construção do nosso caráter. E que mais importante do que você muitas vezes deixar uma herança material, um dinheiro, essas lições que o pai deixou foi muito mais importante. Muito bem, Vitória. Parabéns. Nós ficamos muito contemplados com a sua fala, de muita emoção também, né? Gostei. Você traz a reflexão sobre a positividade, né? Então, a gente deve ser grato, a gente deve ter gratidão por acordar, por ter essa oportunidade de acordar, de estar nessa aula, de estar ouvindo toda essa construção que vocês fizeram. Quer dizer, eu tenho certeza que essa manhã está sendo muito melhor a partir do momento que nós estamos juntos, mesmo de uma forma remota, mas a gente está podendo trocar essas experiências. Então, a positividade é algo que eu procuro para a minha vida. E eu acredito que todos nós devemos procurar essa positividade com consciência, obviamente, e entendendo que o maior propósito, e aí o que eu posso colocar para vocês, como alguém que já tem um pouco mais de experiência de vida em relação, talvez, à maioria, é que a gente não deve buscar, como a Vitória falou, a gente não deve buscar a perfeição, a gente deve buscar a felicidade. É a mesma coisa que a filosofia tem como propósito. Não é a busca à perfeição, mas é a busca à felicidade. A vida boa é a vida feliz. Então, a gente deve, de alguma forma, refletir a respeito. Obviamente que isso não é algo, não é uma receita pronta e acabada, mas é algo para se fazer pensar e refletir. Mas, mais uma vez, eu vou ressaltar o quão foi importante eu ter essa experiência com vocês, ter compartilhado com vocês um texto de uma história que traz para a gente tantas reflexões, né? E outras experiências anteriores que eu tive, em outras turmas, em outros momentos, né? Em momentos onde nós tínhamos a normalidade daquela aula presencial, que eu oro muito que o mais breve possível a gente possa retomar. A gente teve várias experiências muito positivas nessa dinâmica que eu estou propondo para vocês, tá? Então, a gente está conseguindo, sim, atingir o propósito maior dessa atividade, que é tirar de dentro da gente, né, desabafar uma série de questões que a gente muitas vezes não tem essa oportunidade, né, de colocar para fora. Então, acredito que temos agora quase na totalidade, né, quase todos aí conseguiram colocar as suas experiências. Ainda falta Eulio. Eulio quer trazer para nós a experiência individual da construção da atividade Lições de um Pai.
Todo mundo já falou muita coisa, né, professor? Eu acho que eu posso completar só com um ponto que eu acho que não foi dito, e que para mim foi importante. Tá ok. A parte de evitar rebaixar alguém para outra pessoa, e que ele leva para outro lado também, que ele fala que é para não reagir de imediato a uma situação. E eu sempre fui muito explosivo na minha vida. Eu sempre falava quando me irritava com alguma coisa, falava na cara da pessoa logo naquela hora. Então eu sempre reagi muito rápido. E eu venho tentando melhorar faz muito tempo esse problema que eu tenho. E é uma coisa que realmente não, você fala uma coisa quando está naquele momento de raiva, de ódio, e não tem como voltar atrás. Assim, a pessoa pode perdoar, pode desculpar, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, realmente, dar aquele passo para trás quando estiver com raiva, com ódio, com qualquer coisa na sua cabeça, respirar e tentar resolver de uma situação que melhor, que você possa realmente pensar melhor, para não se arrepender depois. Muito bem, Eulio, muito bem. Mas você quer trazer para a gente a sua 29ª lição, ou o que você coloca já seria essa lição? Mas é a lição em si. Muito bem. Eu acho que o primeiro passo você já deu, que é essa consciência que você tem de enxergar, né, essa possível necessidade de mudança, né? Então, assim, o autoconhecimento que você demonstra, me parece que já é o grande passo que você já dá em relação a isso, e até mesmo a humildade de colocar isso, de expor isso, né, para todos nós. Então, parabéns para você também, parabéns para todos que participaram da atividade Lições de um Pai. Vocês podem também compartilhar com outros colegas, com outras pessoas, esse texto, né? Porque quanto o número maior de pessoas que tenham acesso a histórias como essa, eu acredito que seja muito bom, tá certo, para todo mundo. Então, a gente encerra a atividade de número 1